Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, absolutamente convencido de que o socialismo é tão bom, mas tão bom, que aí está a prova fotográfica. Para não dizerem que eu estou mentindo, né? Tiveram que construir um muro para não deixar que as pessoas escapassem de tanta felicidade socialista. E eu lembro a você que eu estou de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Vamos recuperar o tempo perdido. Hoje, 3 de dezembro de 2025, é o dia do delegado de polícia, o dia da medicina latino-americana, o dia internacional das pessoas com deficiência e o dia nacional de combate à pirataria e à biopirataria. Os indicadores financeiros mostram baixa do dólar e do euro, alta expressiva da Bolsa de Valores e do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Você que mora no Fazendão já deve ter percebido que essa ditadura em vigor é igualzinha a todas as outras. A liberdade não é perdida de uma só vez, mas em fatias, como se corta um salame. E você prestou atenção no tamanho da fatia que a ditadura cortou hoje? Uma liminar do laxante Boca de Sapo instalou a ditadura de vez. Ela proíbe os cidadãos comuns de apresentarem um pedido de impeachment de integrantes do Sindicato do Crime Organizado, que agora estão blindados. Só quem pode fazer isso com exclusividade é a Procuradoria-Geral da República, atualmente ocupada por um venéreo amarra-cachorro dos meliantes de toga, que jamais terá a ousadia de fazer uma coisa dessas. Além disso, a liminar do laxante Boca de Sapo aumenta o quórum no Senado para receber denúncias. O líder da oposição explica o tamanho da encrenca ou tenta dar a dimensão do tamanho de mais essa fatia que acaba de ser cortada. Absurdo! A decisão monocrática do Gilmar Mendes representa um ataque direto às prerrogativas do parlamento e os direitos do povo brasileiro, ao retirar de forma arbitrária o direito histórico de qualquer cidadão protocolar pedidos de impeachment contra ministro do STF. Ele ataca o direito garantido há mais de 7 décadas. A decisão rasga a Constituição e tenta substituir o Senado por uma tutela judicial sem qualquer amparo na Carta de 1988. É um movimento que usurpa competências exclusivas do Congresso Nacional e fere a soberania popular. A exigência de que apenas a PGR possa apresentar esses pedidos, somada à tentativa de impor um quórum inconstitucional de 2/3 do Senado, configura um golpe branco contra o sistema de freios e contrapesos. Trata-se de mais um passo da escalada de concentração de poder que o país tem presenciado, aproximando o Brasil de modelos onde tribunais assumem funções legislativas e onde o cidadão perde sua voz. Entre os dias 12 e 19 de dezembro, quando o plenário do STF revisará essa medida, o país enfrentará um teste decisivo: preservar a democracia com respeito às prerrogativas do parlamento ou aceitar que juízes decidam tudo enquanto o povo não decide mais nada. A oposição seguirá firme e unida para barrar este avanço autoritário. Nenhum ministro está acima da Constituição. Até a bandidagem ficou incomodada com o tamanho da fatia de liberdade cortada dessa vez. Na Gazeta Brasil, o presidente do Senado, Davi Narcolumbre, criticou a decisão do laxante Boca de Sapo de alterar a forma de apresentação de pedidos de impeachment contra os integrantes do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, dizendo que ele está usurpando as prerrogativas do Legislativo.
O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, autorizou visitas de cardiologista a Jair Highlander Bolsonaro sem necessidade de autorização prévia. O proto-ditador portador de doença mental grave atendeu a um pedido da defesa do presidente de todos os brasileiros, que está cumprindo uma esdrúxula pena de 27 anos. As sessões de fisioterapia, no entanto, continuarão exigindo agendamento com a Polícia Federal. Enquanto isso, o desgoverno Petralha de ocupação anunciou a exoneração de Anderson Torres e de Alexandre Ramagem dos quadros da Polícia Federal. Agora, uma notícia que mistura esperança com profundo ceticismo. O desembargador aposentado Sebastião Coelho e Chicão Caminhoneiro, representante da UBC, União Brasileira dos Caminhoneiros, anunciaram uma paralisação geral da categoria em todo o território nacional, que deve começar amanhã, dia 4 de dezembro. O movimento possui uma pauta dupla: melhorias para a categoria dos caminhoneiros e, sobretudo, anistia para o presidente Jair Highlander Bolsonaro, bem como para as pessoas envolvidas nos eventos de 8 de janeiro. A esperança de uma greve ampla, geral e irrestrita, total e completa, se baseia no fato de que apenas um episódio de desobediência civil dessa magnitude poderá provocar algum tipo de mudança na atual situação. O profundo ceticismo, no entanto, está presente porque os caminhoneiros, uma categoria famosa por pensar bem pequeno, já furou outras iniciativas desse tipo. Só resta torcer para que desta vez dê certo. Sem todos os caminhões rodando, tudo para. O jornalista Joaquim Ribeiro, inclusive, pergunta se você se lembra daquele assunto de ter gêneros de primeira necessidade em casa para pelo menos 60 dias. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! Na Gazeta Brasil, a informação de que o dólar fechou hoje em queda de 0,31% aos R$ 5,3136 na venda, após oscilar abaixo dos R$ 5,30 no início da tarde. A desvalorização acompanha o recuo da moeda norte-americana no exterior, impulsionada pela perspectiva de um corte de juros aqui nos Estados Unidos, na última reunião do ano do Comitê Federal de Mercado Aberto, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. No acumulado de 2025, o dólar já registra perdas de 14,01%. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, perdeu fôlego ao longo do dia, mas segue próximo de um novo recorde. Nos primeiros minutos do pregão, o índice chegou a marcar 161.963 pontos, apoiado pelo cenário externo favorável a ativos de risco em meio às apostas de corte de juros aqui nos Estados Unidos. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que mandou soltar o banqueiro Daniel Vorcaro e mais 4 sócios do Banco Master. Na sexta-feira, dia 28, a desembargadora Solange Salgado da Silva, SSS, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu um habeas corpus aos acusados e entendeu que eles podem responder às acusações em liberdade, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. As más línguas dizem que pode ser amor bandido, mas o CL News não acredita. É apenas a falência total e completa do judiciário do Fazendão.
A última superlua de 2025 poderá ser vista amanhã no Fazendão. Essa é a terceira e última vez que o fenômeno acontece neste ano. As ocorrências anteriores foram registradas em 7 de outubro e 5 de novembro. A maior antena do Fazendão foi construída, segundo se informa, para evitar tragédias. A torre alta do Observatório da Amazônia tem 325 metros de altura e está instalada em São Sebastião do Uatumã, no Amazonas. Reconhecida como a estrutura mais alta da América do Sul, ela foi construída para ampliar o entendimento sobre as interações da floresta amazônica com a atmosfera. Um antigo estacionamento com 16 canoas milenares foi encontrado aqui nos Estados Unidos. Até o momento, a equipe de arqueólogos identificou 16 canoas no lago Mendota, localizado em Madison, Wisconsin. A primeira espaçonave tripulada da China voltou vazia após problemas técnicos. Os astronautas que foram ao espaço com a Shenzhou 20 precisaram aterrissar com outro veículo dias antes. Depois de 5 horas de reunião, Rússia e Estados Unidos não chegaram a um acordo sobre a Ucrânia. O porta-voz do governo russo, Yuri Ushakov, declarou que algumas propostas norte-americanas, abre aspas, não nos agradam, fecha aspas. A ex-chefe da diplomacia da União Europeia foi presa numa investigação de fraude. A polícia da Bélgica prendeu Federica Mogherini no âmbito de uma investigação sobre suspeita de fraude na atribuição de contratos financiados pela União Europeia para a formação de jovens diplomatas, segundo informou o gabinete do Procurador Público Europeu. Noruega e Suécia se unem aos países que recomendam evitar viagens à Venezuela. Os países europeus foram os mais recentes a emitirem nesta semana alertas formais contra qualquer viagem à Venezuela, após avaliarem que o cenário de segurança naquele país permanece instável e imprevisível. Os dois governos elevaram o nível de risco e passaram a recomendar que os cidadãos evitem totalmente o território venezuelano. Enquanto isso, a Venezuela aprovou um voo de repatriação de imigrantes dos Estados Unidos. Entre fevereiro e novembro, o país recebeu de volta cerca de 14 mil cidadãos deportados pelas políticas migratórias de Donald Trump. E no Space Liberdade a informação de que o podre narcoditador Nicolás Maduro reforçou a segurança pessoal após as ameaças dos Estados Unidos, mudando de local onde dorme todos os dias, mudando os guarda-costas e os telefones celulares que ele usa, de acordo com uma notícia do jornal The New York Times. Na Gazeta do Povo, um detalhe curioso. O presidente russo Vladimir Putin enviou um general que fracassou lá na Ucrânia para treinar as forças mambembes da Venezuela. O Papa Leão XIV encerrou a primeira viagem internacional dele no Líbano, pedindo que as guerras sejam rejeitadas. Leão XIV disse que o Oriente Médio precisa de novas abordagens para superar as divisões políticas, sociais e religiosas. Neste dia 3 de dezembro, em 1910, a iluminação neon moderna era demonstrada pela primeira vez por Georges Claude, um engenheiro e inventor francês, no Salão do Automóvel de Paris. Em 1963, era criada a Base Aérea de Brasília. Em 1965, os Beatles lançavam o álbum Rubber Soul, um dos mais emblemáticos do grupo. Em 1967, o cirurgião cardíaco sul-africano Christian Barnard realizava o primeiro transplante de coração no Hospital Groote Schuur, na cidade do Cabo. Em 1973, a sonda norte-americana Pioneer 10 enviava de volta as primeiras imagens em primeiro plano de Júpiter, sobrevoando o planeta a cerca de 131 mil quilômetros de altura. Em 1979, durante a Revolução Iraniana, o Ayatollah Ruhollah Khomeini
se tornava o primeiro líder supremo do país. Em 1992 era enviado o primeiro SMS no Reino Unido, com o texto Merry Christmas, ou seja, Feliz Natal. E em 1994 era lançado o console de jogos eletrônicos PlayStation, desenvolvido e comercializado pela Sony Interactive Entertainment. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você dessa grande família patriota que me recebe na sua casa, prestigia meu NetJornal, me envia mensagens, que eu leio todas, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para eu poder continuar nessa tarefa de tentar fazer com que você forme a sua opinião de maneira independente. No novo canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, é claro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Alexandre Augusto Gomes Alves, para o José O. Távora Filho, a Mauri A. Oliveira, Alice Jovelina de Brito, Victor Ostrovski, Elza Maria Mota de Carvalho, Milton Inácio Deves, Java Maria de Almeida, Francisco Rodrigues de Lira, Isabel Whittaker de Lima Silva Pratola, Simone Maria Gonçalves Campelo e para a Olga Lúcia Pagani Cruxen. E mais uma coisinha. No Fazendão, as coisas voam, não é mesmo? O distinto público passou de não vai ter sigilo de 100 anos para sigilo eterno. Passou de não vai ter juros altos para a maior taxa de juros em 19 anos. Passou de não vou colocar amigo no Supremo para 3 indicações de amigos mais do que chegados. Com toda essa rapidez, sacramentada pela caixa mágica de votos, o distinto público que aceita tudo isso calado merece o que tem, né? Afinal, é como meu pai dizia, cada povo tem o governo que merece. Até a próxima.